Esse ponto que eu quero Esse citar... é bom jogador, hein? Sobre esse eu acho que é a realidade para o Flamengo para fazer diferença, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Tempo, inclusive, enfrentou o Flamengo na final da Libertadores de 2019. Ele foi um dos grandes craques daquele time da finalista da Libertadores em 2019. Fez parte de todo esse grande processo aí do Marcelo Gallardo com o próprio River Plate. É um jogador que... Sabe aquele atleta no Brasil que jogou muito no Brasil, mas não conseguiu ir para a Europa? É mais ou menos o caso do De La Cruz. É mais ou menos isso. Ele é um jogador de alto calibre que todo mundo esperava que fosse para a Europa, mas que não acabou acontecendo. Para o Flamengo, é um reforço absurdo, é um baita de um jogador. Fala, meus crias e minhas crias rubro-negras, vamos acompanhar aqui agora informações robustas sobre o mercado da bola do Flamengo, tá? Com os companheiros da ESPN, depois tem SBT Rio aí pra gente reagir e comentar também. Ah, Pedrão, já sei do De La Cruz, mas são novas notícias e também sobre reformulação de elenco no Flamengo, o elenco do Flamengo sendo reformulado, botando sangue novo aí. Tem informação nesse sentido, então se inscreva no canal, assista o vídeo até o final que tá bem legal, mas antes se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e deixa o like que é muito importante. Tá muito legal o debate com aí Rodrigo Bueno, William Tavares, Zé Elias, o companheiro aí, o repórter, desculpa meu filho, esqueci teu nome. Tá recheado, hein? Recheado de informação. Se pular o vídeo, vai ficar de pista nas informações, belezinha? Então vambora. Eduardo de Menezes, a briga do Flamengo ela é direta com o Palmeiras por título. Sim. Com o Atlético Mineiro também, que tá se recuperando. A única chance do Flamengo brigar realmente com o Palmeiras é se contratar? Com o time que tem hoje não dá? É porque eu acho que esse time de hoje... primeiro tem a diferença do que eu falei do trabalho do treinador. Há muito tempo, desde a época do Jorge Jesus, o Dorival chegou a fazer isso, né? De retomar, né, da remontagem do elenco do Flamengo ali para... Ele não teve peças, mas ele conseguiu mudar peças dentro do próprio elenco. Ele não teve contratações, mas ele conseguiu evoluir o time do Flamengo com mudanças pontuais. Pedro jogando com o Gabigol, então o Flamengo evoluiu. Hoje é um Flamengo que tem, por exemplo, um elenco que conquistou muito, e nós temos que respeitar o elenco do Flamengo, conquistou muitos títulos, mas alguns já com idade avançada. E a entrega não é mais a mesma do que se esperava, até por virtude dessa idade que vai avançando e passa para todo mundo. E tem também o outro ponto, que o Flamengo, em algumas ocasiões, ele contratou o Marinho, esperando que ele rendesse uma situação que ele não teve. Essa foi uma contratação errada. Eu acho. Agora, quando você levanta contratações que ainda... Quando chega Luiz Araújo e Cebolinha, vai perder mais espaço. Isso. É o recado. Esse é o ponto. Assim como quando o Flamengo vai ao mercado e tenta contratar um armador, o De La Torre, que jogou no River Plate. Tá tentando. O De La Cruz. De La Cruz, perdão. O De La Cruz jogou no River Plate. Quando você tenta trazer esse cara, você dá um sinal para o elenco do tipo, alguém vai rodar. Porque você tem um outro armador numa categoria boa. Muitas falando também que o De La Cruz, um pouco, não sei, né? Dependendo da forma, pode entrar no lugar do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro que tem poderia, final de ano, isso. Acaba agora, a partir de junho, pode assinar um contrato com outra equipe. E ele tem mercados, Ele o Palmeiras mercado, chegou a olhar... O Palmeiras, o Corinthians está sendo falado, ele tem um mercado na Arábia também muito forte. Bom. Pode ser um substituto. Você faria essa troca? Entre aspas, uma troca? Eu acho que se não houve nenhuma sinalização até agora para a renovação de contrato do Everton Ribeiro... Elas estão em maio já. E você procura um jogador para a posição, você está dando claros sinais de que você não está a fim de renovar. Ou se você vai ficar esperando até o final do ano para ver o que ele vai render... vamos esperar para ver o que o Everton Ribeiro vai produzir até o final do ano. Isso é sinal que você não confia no jogador. E o que o jogador talvez fez tenha uma até avaliação hoje... aí de um jogador. Foi Agora, importantíssimo para o Flamengo. Isso que eu tô contando. Excelente jogador. Por exemplo, o William. Só que ele tem 34 anos, né? E é caro. Um jogador caro, mérito dele, mas é um jogador caro. Vamos olhar agora para outros atletas. Quando a gente fala aqui, eu quero ressaltar que nós não estamos falando dos serviços prestados, que tem uma lista gigantesca. Quando você olha para o Felipe Luiz, é um cara fundamental na história do Flamengo recente. O Davi Luiz, você tem caras... Só que, William, o tempo passa para todo mundo. E vai chegar uma hora que você não tem a mesma entrega. O Davi Luiz não tem serviços prestados para o Flamengo, não. Mas ganhou o título. Nessa comparação com o Felipe Luiz, não chega nem perto. Mas ele ganhou o título. O Davi Luiz tem uma história no futebol e tal, etc. Mas eu acho que no Flamengo não entregou. Nem o que o Felipe Luiz entregou, vai demorar. Porque acho que o Felipe Luiz jogou muito mais no Flamengo. O Léo Pereira, que até outro dia era execrado, ele já entregou mais o Flamengo do que o Davi Luiz. Não.
Esse ponto que eu quero citar... Esse é bom jogador, né? Sobre esse eu acho que é a realidade para o Flamengo para fazer diferença, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O Luiz Araújo é um atleta que ele tem muito aquela jogadinha de jogar às vezes invertido, que ele puxa, ele faz aquele facãozinho dele para bater, que você bate e puxa e chuta. Ele tem velocidade. Com o Rogério Ceni, em alguns momentos ele subiu para o São Paulo, Balsa utilizou. Depois o Rogério Ceni gostava muito dele, como um amuleto também pela versatilidade. E não gostou quando ele saiu, né? Não gostou quando saiu, mas ele também vem aí... talvez eu tenha um certo olhar diferente para a Major League Soccer, porque eu não sei se a tua exigência lá é mesmo de um campeonato brasileiro. Então teria que ter essa adaptação. Esse, que nós estamos vendo as imagens, esse é para chegar e jogar. O Luiz, eu acho que... Então, o Fã de Esportes falou dos reforços do Flamengo, vai buscar espaço. De verdade mesmo, se eu fizer um levantamento aqui dos reforços do Flamengo, não sei, talvez eu não teria contratado o Marinho. Mas o Everton Cebolinha eu teria contratado? Teria. O Marinho era o rei da América, lembre-se disso, que o Flamengo contrata ele como eu teria contratado o Everton Cebolinha sim, tá espantado aqui com o valor? Eu teria contratado sim. Teria contratado por 80 milhões, sim. Você tem dinheiro, você tem condições, é investimento. O Everton Cebolinha, a qualidade que tinha no futebol brasileiro, eu não teria contratado Cebolinha. Não quer gastar. Eu teria contratado Cebolinha. Tudo bem, pode questionar valor. Eu teria contratado Cebolinha. Sim, por esse valor eu teria contratado. Se eu tenho condição, se eu tenho dinheiro, se eu tenho possibilidade, eu contrataria. O pessoal que está em casa que você tem um ponto. É o Marcel aqui, é o Marcel. O Marcel ele tem uma invejinha do Flamengo. Sozinho mesmo. Ele tem um amigo imaginário. Ele tem aí. Não, amigo imaginário quem tem é você, que fica falando umas coisas aí pra você. Agora sim. Amigo imaginário é amigo teu também, né? Ele fala com você de vez em quando. Também. De vez em quando ele sopra aqui no meu ouvido. Agora sim. Quem mais a gente pode falar aqui? Zaga. Gustavo Henrique já foi embora. Quando ele foi contratado, teria contratado. O Léo Pereira, quando ele foi contratado, teria contratado. Depois deu errado, agora já deu certo. Mas que teve um momento do Flamengo que Varela. Todo mundo. Tem gente que se arrependeu. Você lembra, Zé? Eu tenho um colega que falou, era melhor ter comprado o Pumita Rodrigues, não o Varela. Acho que o Flamengo Ayrton Lucas teria contratado. Mas teve uma época que o Flamengo precisa contratar zagueiros. Então, é aí que eu quero chegar. É que eu quero chegar para responder porque completamente ali pro Fã de Esporte. Desses contratados, teve uma época que o Flamengo contratava muita gente para desfalcar o rival. Alguém se interessava em alguém, opa, eu quero. E aí também precisa ter entendimento do teu elenco. Mas para chegar no que você falou, que aí é a resposta total ali pro Fã de Esportes, e eu quero chegar nesse ponto aí. Então, assim, eu diria que 80% das contratações do Flamengo eu também teria feito. Talvez não tivesse feito do Marinho, a volta do Gerson. Cara, eu não recrimino não a volta do Gerson. Não recrimino a volta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Joga bem agora com Vidal, Pulgar. Então, o Pulgar, sim, o Vidal eu teria... Por isso que eu falei 80%. O Vidal foi mais naquela coisa de embalo também, porque o Vidal queria vir e tal, forçou, deu match, né? Mas o Vidal talvez não. O Pulgar, sim. Acho que o Flamengo, você não pode... As contratações, assim, você pode questionar às vezes o valor um pouco maior, mas não dá para você criticar as intenções das contratações. Aí eu quero chegar em 2 pontos. Primeiro, o que você falou aí, com relação à necessidade de algumas posições, carência de algumas posições. Então, por exemplo, tinha que ter um olhar para a carência ali na posição do João Gomes. Eu sei que agora está se acertando essa parte também, mas talvez precisasse de um reforço para lá. Eu acho que você tem do lado ali o Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz está encerrando o ciclo. Sim. Você precisa olhar para uma reposição lateral ali para o Ayrton Lucas titular, você tem que olhar ali para a lateral, talvez você tenha que olhar para a zaga, porque hoje a gente tem uma grande interrogação no Rodrigo Caio com relação à parte física, né? Acho que teoricamente você tem 3 zagueiros apenas. Exatamente. O Pablo, o Davi Luiz e o Fabrício. E muitas vezes a gente sabe que o São Paulo ele joga com 3 zagueiros, então você coloca todo mundo lá e o banco como é que fica? Sim. Né? E acho assim, tá chegando um momento, que aí falando em cima do que o Edu falou, com relação à idade dos jogadores. São caras com serviços prestados. Aliás, assim, falar serviços prestados ainda é pouco. São caras históricos já no Flamengo. São caras, né, já entraram para a história do Flamengo. Daqui a 50, 60 anos a gente vai passear por lá, vai ver foto dos caras e tal, etc. Porque realmente é uma fase maravilhosa. 42, daqui a 60 anos para mim vai ser eu tô imaginando chegar a uns 105, mais ou menos, entendeu? Vou ter 102. Eu vou ter 105, mas eu vou estar lá, firme e forte. A gente vai estar aqui debatendo futebol. Vamos junto, então. E aí, eu acho que aí tem a questão da idade realmente que chega para todo mundo. E aí que você precisa ver e dar uma renovada. Talvez esteja na hora do Flamengo dar esse pulo, dar essa renovada em termos de elenco para continuar ali. Ó. O Palmeiras fez isso.
com alguns jogadores importantes e tal, etc. E você não saiu tá William Bigode, saiu Felipe Melo, saiu Jailson, saiu Dracena. Você tá seguindo aqui, porque a vida o ciclo segue. normal do futebol. Olha esses jogadores aí, ó. O Luiz acaba, né? Contratos que vencem no fim desse ano, tá? Então você tem o Matheus Cunhas, que aí tem que renovar, 21 anos e tal. Ó, Felipe Luiz, histórico, mais 37. O Davi vai virar Luiz, treinador. 36. Já tá tirando a licença, agora vai entrar para fazer a licença A, né? Pro A, alguma coisa assim. Só uma coisa, o Davi Luiz, se ele fizer mais 3 jogos, ele tem renovação automática, tá? Eita. Tem isso. O Vidal tem 35, o Everton Ribeiro 34, acho que o Bruno Henrique 32. Rodrigo Caio tá de saída, formação. E eu acho que o Marinho aí já é uma questão técnica. Mas esse contrato do Davi Luiz, claro que o Davi Luiz não foi lá e forçou a diretoria do Flamengo a fazer. Ele tem que ganhar de acordo com o que foram lá e fizeram a proposta para ele. Sim. Mas esse negócio de renovação automática, você joga uma pressão no teu treinador, que é a seguinte, aí tem diretor e tem conselheiro que fala, não põe para jogar que nós não vamos ficar com ele. Só que é desleal e desrespeitoso com o atleta. Deixa eu te falar, você já tem que defender a vida dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Com tudo que tem de jogo até o final do ano, pô, ele vai jogar, por isso que eu tô falando. Quando o Davi Luiz. E o São Paulo ele coloca ele pra jogar. Mas é ele conta com o Davi Luiz. Eu que sou um dos caras que esperava mais do Davi Luiz, é compreensível esse tipo de contrato que ele fez. Porque quando ele chega, o Davi Luiz. Talvez se ele tivesse jogado e tivesse que renovar o contrato agora, sem ter essa cláusula, provavelmente o Flamengo não renovaria. Provavelmente, porque o Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz não entregou aquilo que se esperava dele. Vou contratar o Davi Luiz, põe a cláusula aí, coloca o Davi Luiz, é uma marca que chegou pro Flamengo. Entendo. Só que a marca não chegou, não conseguiu. Mas você entende que agora você cria um problema interno, problema que sim, mas eles já sabiam. Você cria uma situação que você tem que resolver. Mas eles já sabiam. Mas vai falar eu não sei se o Braz ou o Spindle ou o presidente vai falar pro São Paulo, ele falou assim, não coloca mais o Davi. Ele gosta do Davi? São Paulo gosta do Davi Luiz? Vai renovar. Por ele vai renovar mesmo. Mas o que eu tô falando é que você passa a não ter o critério técnico e às vezes só o gatilho do contrato. Eu acho que quem tá mais a perigo é Rodrigo Caio, de sair, né? Sim. Rodrigo Caio, Marinho e Everton Ribeiro. Esses três, talvez... O Rodrigo Caio, você falou que tinha uma informação, mas é que ele poderia ir para algum clube. Porque o Rodrigo Caio, aparentemente, não há uma vontade. É muito pela questão física, né? Pô, o flamenguista tem muito carinho por ele, até gratidão, né? Ele tava naquele time de 2019 jogando muito e tal. Sim. Só que ele fica muito no DM, né? Ele vive ali, ele tá com muita dificuldade de jogar, né? Então, eu acho que o Flamengo, dada a circunstância, a tendência é de não renovar com o Rodrigo Caio. O Flamengo fechou a contratação de Luiz Araújo. Veneza, tem detalhes dessa negociação? Então, o Flamengo anunciou ontem essa contratação, algo que a gente havia comentado aqui no programa de ontem. O Flamengo vai pagar quase 50 milhões de reais por esse jogador de 26 anos e o valor será quitado em parcelas diluídas durante 3 anos e meio. Então é um modelo de negociação que o Flamengo costuma fazer, costuma pagar o jogador 1 ano antes de terminar o contrato. O contrato dele vai até dezembro de 2027, então o Flamengo vai ficar pagando em parcelas até o meio de 2026. Você falou ontem na live, Pedrosa, fala aqui pro pessoal da TV também, quem é esse jogador? Luiz Araújo tem 26 anos, é um ponta que joga pela direita, utiliza muito a perna esquerda, é um cara muito habilidoso, revelado pelo São Paulo, jogou no futebol francês e estava na MLS, onde ele era um dos destaques do time, tinha um salário altíssimo também, por tudo que ele vinha jogando. Inclusive essa semana ele fez gol, se eu não me engano, um bonito gol até, mas está muito animado aí para vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo anunciou essa contratação ontem, lembrando, já era do interesse do Flamengo trazer um ponta-direita, trazer um cara que conseguisse jogar ali por aquele lado do campo, já que tem o Everton Cebolinha do lado esquerdo, que tem essa mesma característica. Na direita agora é o Luiz Araújo, tentou o Ângelo, não conseguiu, e é um atleta que eu acho que chega até mais pronto do que o Ângelo. Chega com mais possibilidade de ajudar o Flamengo do que o próprio Ângelo, pela experiência, por ser um cara também já mais maduro, tanto taticamente quanto pela idade. E aí, cara, eu falo também sempre o seguinte, não adianta o torcedor do Flamengo também cobrar o jogador como se ele fosse acontecer já nessa temporada. Ele vai chegar nesses primeiros 6 meses para se adaptar depois de muito tempo fora do país e, obviamente, trabalhar essa contratação. Tomara que ele consiga deslanchar, tomara que ele consiga jogar com a qualidade que ele tem nessa temporada. Mas também, se não conseguir nesse momento, eu acho que é uma questão também do torcedor ter paciência, porque é um cara que pode ajudar bastante o Flamengo nessa temporada. O Flamengo não vai parar por aí no mercado de transferência, promete fazer pelo menos mais 2 ou 3 contratações. Quando é a janela? Julho, né? Começa em julho. Inclusive, abriu negociação por um importante jogador do futebol sul-americano. O meia De La Cruz, uruguaio, hoje no River Plate, de 25 anos.
um baita jogador se o Flamengo conseguir a contratação desse atleta. Para mim será um grande reforço, chegaria para ser titular, na minha opinião. Jogador de seleção uruguaia, disputou a Copa do Mundo. As conversas estão em andamento. As conversas foram iniciadas quando o Flamengo foi para a Argentina. Aí lá já conversou com o empresário dele. Quem iniciou essas conversas foi o Diogo Lemos, que hoje faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo. Então, assim, é uma negociação difícil pelos valores. O contrato dele com o River Plate vai até dezembro de 2025. O River Plate não aceita negociar por menos de 15 milhões de euros, mas o Flamengo está otimista para tentar o acerto com esse atleta. Muito tempo no River, né? Muito tempo, inclusive enfrentou o Flamengo na final da Libertadores de 2019. Ele foi um dos grandes craques daquele time da finalista da Libertadores em 2019. Fez parte de todo esse grande processo aí do Marcelo Gallardo com o próprio River Plate. É um jogador que... Sabe aquele atleta no Brasil que jogou muito no Brasil, mas não conseguiu ir para a Europa? É mais ou menos o caso do De La Cruz. É mais ou menos isso. Ele é um jogador de alto calibre que todo mundo esperava que fosse para a Europa, mas que não acabou acontecendo. Para o Flamengo, é um reforço absurdo, é um baita de um jogador, é outro que chega pronto também, com experiência de Libertadores, com título, com experiência de Copa do Mundo, seria um excelente reforço para o Flamengo. Ô, Venê, isso é drone? É drone. Olha que coisa maravilhosa. E outra coisa, o que é importante a gente dizer aqui, que um dirigente do Flamengo me explicou o seguinte: Venê, a nossa ideia nessa janela de transferência é reformular o elenco. É trazer jogadores jovens, com potencial grande, inclusive de revenda futura. O De La Cruz é um bom exemplo, 25 anos 25, apenas. eu ia perguntar se ele se destacar em 2 anos aqui com a camisa do Flamengo, o Flamengo pode vender futuramente. Mesma coisa o Luiz Araújo, 26 anos. Então a ideia do Flamengo é trazer jogadores jovens, com bom potencial e quem sabe para uma revenda futura. Tá aí, né, rapaziada? Pessoal trazendo mais informações, encorpando esse mercado da bola do Flamengo aí com a questão do De La Cruz, tá? E mostrando que o Flamengo tá buscando essas contratações realmente de atletas mais jovens, né? De atletas com potencial de revenda ou então que tem muito a servir tecnicamente pro time aí. Eu só discordo muito quando o pessoal fala, não, porque o Flamengo tem que... Não, o Venê, no caso do Venê, é informação, tá? Não é o Venê, tô falando do pessoal da ESPN. O time do Flamengo tá velho, não tem nada de time velho no Flamengo. O time do Flamengo de 2019 é completamente diferente do time do Flamengo desse ano. A defesa não é igual. O Rodrigo Caio e Pablo Mari não são titulares mais do Flamengo. O Pablo Mari já saiu. O Rafinha já saiu do Flamengo. O Felipe Luiz é banco do Flamengo. O goleiro não é o mesmo, já é outro goleiro, tá? O Gerson saiu e voltou, mas é um jogador jovem, tá? É um atleta jovem do Flamengo, tá? O Bruno Henrique não é mais titular do Flamengo. Então, assim, essa história de que, não, porque o time tá velho, o Arão não tá mais no Flamengo. Então, já reformulou, já mudou tudo e vai mudando e tá certo, o Flamengo tem que mudar mesmo pra continuar competitivo, né? O Flamengo tem que continuar competitivo, tem que botar jogador jovem, mas não adianta botar jogador jovem ruim também, tem que ser bom. E o Flamengo tá contratando bem, na minha opinião. Tá? Na minha opinião. Deixa a tua opinião nos comentários, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações brunegras.